A pergunta da Maiara Rocha. Lembrando que as melhores perguntas entram no corte do Carlos Ribas Responde. Pastor, como quebrar um pacto involuntário? É uma boa pergunta. Antes, Maiara, me permita explicar para os demais irmãos o que é um pacto involuntário, porque de repente você tem esse conhecimento, mas o pessoal não tem. Quando você faz algo que você julgou naquele momento não ser tão relevante no mundo espiritual, tá? E é bem perigoso. A gente já caiu nesse engano, tá? Todo mundo cai. Não é coisa de iniciante, não é. É porque eu não conheço batalha espiritual. Não, às vezes você cai sem querer mesmo, porque você não vigiou. Por isso que você tem que orar e vigiar para não cair em tentação ou para não ter um deslize. Então, por exemplo, no caso, tem casos específicos. A pessoa vai lá e dá a mão para uma cigana ler. Aí não é sem querer, né? Você foi, é um ato ativo. Mas você fez um pacto involuntário com o demônio que está naquela cigana, que é um espírito adivinhador. Tem outras coisas que você vai, por exemplo, e come lá num lugar. Eu lembro de uma vez que a gente foi numa Seishonoye, lembra, Fran? Ou era uma messiânica? Uma messiânica. E aí tinha festa do Meixo Sama naquele dia, cheio de comida, e a gente tava morrendo de fome. A gente tava em jejum, não era? Era jejum. E aí tinha bolo, tinha um monte de coisa, e eu falei pra ela, não coma nada, porque tudo aqui é consagrado. A gente não comeu. As pessoas vinham muito amavelmente nos oferecer, pessoas muito amáveis, Muito educado. muito educadas, amáveis, mas a gente ia assim, meio que, não, obrigado, tá de boa, tá tranquilo e tal. A gente pegou uma água do bebedouro da casa lá, porque era. Tá, e por que nós estávamos fazendo lá, né? Tem que explicar isso. O que a gente estava fazendo lá? Eu fui com a minha avó, era uma festa. E a minha avó, eu não era nem pastor ainda. A gente era, né? A gente era crentes. Nós somos crentes ainda, mas a gente era só crente, não era nem pastor ainda. E minha avó, eu estava tentando evangelizar minha avó. E minha avó, eu não lembro se ela foi receber alguma coisa lá, não sei o que. Era uma honra. Uma honra, tipo uma homenagem pra velha lá. Homenagem pra ela. E aí convidou toda a família para a homenagem dela. Enfim, ninguém quis ir. Eu fiquei com dó, falei, só nós, vamos lá. E aí eu falei pra Fran, não coma nada. Aí tinha água no bebedouro, a única coisa que a gente tomou foi água do bebedouro. E água orada. Mas mesmo assim, às vezes você dá mole num lugar e aí você tem que pedir perdão pra Deus. Então, pra quebrar esse pacto involuntário, você tem que pedir perdão pra Deus. E você pede perdão pra Deus confessando o pecado. Você nunca pede um perdão pra Deus sem confessar o seu pecado. Entendeu? Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Tá, mas quais? Confessa eles. Eu fiz tal coisa, eu agi de tal forma, eu errei assim, assim, assim. Entendeu? Você confessa o pecado, depois você pede perdão. Não adianta pedir perdão para Deus sem primeiro confessar o teu erro, ok? Confessou isso para qualquer área da vida. Confessou o pecado, pediu perdão.